Ei pessoal, mais um episódio do nosso Bluecast, um podcast da Blue Technology, onde a gente traz convidados especiais para falar de tecnologia, inovação e empreendedorismo. E hoje eu estou trazendo uma pessoa com uma visão de futuro sustentável, que acredita bastante numa gestão orientada a dados. Então, nosso convidado de hoje é o Bruno Nazário, gestor de tecnologia do Sebrae Mato Grosso do Sul, um dos Sebraes que mais investe em inovação e acredita que parcerias sólidas conseguem desenvolver o crescimento de grandes organizações. Bruno, agradecer por você aceitar o convite de fazer esse bate-papo. Você já me disse nos bastidores que é o primeiro episódio de podcast, então fica bem à vontade, mas queria te agradecer por topar aqui o desafio. Obrigado, eu que agradeço, Léo. Prazer estar com você aqui. A gente já tem uma parceria aí, né, há alguns meses, mas parece que já dura muito tempo, porque tem sido um sucesso, né? E agradeço pelo convite. É muito bacana realmente a gente ter uma interação com fornecedores fora da parte negocial, né? Bacana construir laços dessa forma. Excelente. Nossa audiência no Bluecast, você vai ter jovens que estudam tecnologia, você vai ter empresários e você vai ter outras empresas de tecnologia que nos assistem. E acredito que todos eles estão curiosos para te conhecer mais. A gente viu no teu currículo uma formação em análise de sistemas, mas também um trabalho muito voltado à gestão de dados. Queria que tu colocasse como é que foi essa descoberta, o que é que te levou para ir para essa área. Então vamos contar a história, né? Que é assim que funciona. Todas as minhas atuações, assim, empregos antes do Sebrae, até inclusive no Sebrae, envolviam logística e ou dados. E nunca foi por uma questão por escolha. Coincidentemente, o destino me deixou sempre perto dessas duas áreas. Então, em 2012, eu ingressei numa empresa aqui de Campo Grande, que até hoje é uma referência na área de telecom, e na época era uma das maiores do país, quando a gente ainda comprava recarga no cupomzinho fiscal, que é da maquininha, que hoje é para cartão de crédito. E essa empresa que investe muito em inovação também, foi uma das maiores criadoras de tendência no mercado. Eu entrei lá na área de logística novamente, mas já atuando com dados para auxiliar o pessoal da gestão de campo, nas trocas das maquininhas e tudo mais. Um pouco mais de um ano nessa empresa, eles começaram a investir em BI, quando o BI era uma coisa que estava chegando no mundo ainda. Então, pouquíssimas empresas no Brasil tinham acesso a BI, trabalhavam com esse tipo de novidade, né, de inovação. E essa empresa já mirou muito alto contratando a Click, que desde que eu me conheço por gente, ela está no quadrante mágico da Gartner como líder, né, uma das maiores, se não a maior empresa de soluções em dados do planeta. E contrataram o ClickView, e eu comecei a trabalhar com esse pessoal da parte estratégica, atuando com o ClickView. É uma empresa que, assim, maravilhosa, me formou muito caráter profissional, só que ela não investia em capacitação ou coisas do gênero, assim. Então, nos 7 anos que eu fiquei lá, eu e os colegas da equipe, a gente trabalhou e nos tornamos autodidatas, buscando conhecimento em fóruns, tentando algoritmos por conta própria para desvendar a ferramenta. E nos tornamos, até ouso dizer, referências no estado na época, isso em 2012, 2014 no máximo, sobre essa temática de BI. Então a gente conseguiu alavancar muitos resultados da empresa usando BI, a gente chegou a um ponto em que toda a parte de remuneração variável da empresa para o setor comercial era calculada por BI e integrada no sistema de gestão de RP deles. Então foi onde eu construí esse aprendizado que eu tive com a parte de dados, na parte mais especificamente de BI. Aí, em 2019 eu fui para o Sebrae. Eu falo até que eu fui chorando, porque eu fui para ganhar menos que eu ganhava na outra empresa. Mas falando do Sebrae, é uma empresa que eu tenho um carinho, uma paixão por ela, pela missão que ela traz, né? Uma missão nobre, né? Dar o suporte aos empreendedores do país. E alguma coisa falou, cara, vamos para lá para a gente dar suporte nisso que a gente pode fazer. E eu tive uma entrevista lá que me marcou muito também, que foi com o meu atual diretor, o senhor Tito Estanqueiro, que é o nosso diretor de operações, e a gerente da unidade de gestão de pessoas, que é a Janister Mello. E nessa entrevista eu me abri muito, conversei muito com eles, expliquei dos meus cases de sucesso na outra empresa também, e foi um processo seletivo muito difícil, né? O Sebrae, aos ouvintes que talvez não conheçam, né, ele não é um órgão público, é uma entidade privada. Então eu não sou concursado, eu sou seletista, mas o processo seletivo do Sebrae ele é muito complexo, muito criterioso. Então nesse processo eu comecei em 10º lugar e nas etapas eu fui subindo até chegar em primeiro e ser convocado, felizmente, né?
No Sebrae, então, entrei na área de BI desde o começo, gestão estratégica. Atuei lá com uma equipe maravilhosa, com quem eu tenho o prazer de conviver até hoje com alguns deles, né? E lá eu me identifiquei numa outra área específica dentro da grande amálgama de dados que tem, que é a engenharia de dados, que é o que eu até coloco no currículo, que é a minha carreira ou a minha expertise, né? Que é a pessoa que trata os dados para disponibilizar para o cara do BI fazer. E lá eu fiz realmente todo um plano de engenharia de dados, criamos modelos, data warehouses, e geramos todo o insumo para produzir os produtos do Sebrae. Então, em 2019, eu ingressei lá como analista de nível 1 no Sebrae Mato Grosso do Sul. Pouco mais de um ano e meio depois, eu tive a oportunidade de virar analista 2, por meio de um processo seletivo externo. Eu consegui fazer e aprovei. Pouco mais de um ano depois, eu fui convidado a ser coordenador da equipe de inteligência de negócios. E, para minha surpresa imensa, um pouco mais de um ano depois também, eu fui convidado a ser o gerente da área de TI do Sebrae Mato Grosso do Sul. Uma área que estava sem gerência há algum tempo, então foi um desafio que me foi proposto. E com isso eu me torno o que hoje no time do Sebrae, que é um time fantástico, eu ainda assim sou o gerente tanto mais jovem quanto também com menos tempo de casa. Acabo de fazer cerca de 5 anos. Mas pela carreira que eu consegui propor lá, né, crescer lá, eu vejo que sim, eu agrego muito ao time e consigo atender as necessidades, né? Hoje, como gestor de TI, eu estou um pouco mais afastado da área de dados no sentido de desenvolvimento, mas eu sempre dou uma fugidinha, adoro mexer no Python, adoro fazer alguma coisa de hobby ainda, porque acho uma paixão que eu tenho, né, maior do que tudo, do que até o Sebrae, ou do que até a parte de TI, é realmente a parte de dados, eu acho fantástico. Mas ainda assim, dou suporte para os meus liderados, o pessoal que atua lá sempre gosta de ajudar, porque é uma área maravilhosa mesmo de trabalhar. Parabéns pela jornada, pelo crescimento, pelas oportunidades que teve dentro do Sebrae, né? Foi evoluções constantes num intervalo pequeno de tempo. E no teu momento hoje, como gestor da área, o que é que você acha que ainda influencia nas tuas tomadas de decisão? Porque se tu mergulhou tecnicamente em construir muitas informações para o Sebrae, com certeza isso direciona a forma que você vai gerir hoje as decisões que você tem que tomar para a questão de orçamento, para onde o Sebrae vai caminhar. Como é que tu consegue aplicar no dia a dia todo esse teu conhecimento que se desenvolveu tecnicamente numa cadeira, num crachá hoje de gestor? Com certeza aquele ditado popular casa de ferreiro, espelho de pau, eu tento ao máximo não aplicar, porque justamente é isso. Se eu venho de uma formação, né, uma carreira tão baseada em dados, eu não posso sair dessa linha agora que está especialmente na área de gestão, né? Então, sem dúvidas, influencia até o modo de observar, porque é uma coisa que eu até falo brincando com meus liderados, né? Assim, eu entendo muito dos sistemas do Sebrae por conta dos dados. A gente consegue, pelo simples fato de você estudar uma estrutura de dados, entender toda uma organização de um sistema. Então, por exemplo, eu mesmo estou trabalhando com a Blue aqui, temos uma parceria com um sistema novo que está sendo utilizado nesse momento, inclusive, e com acesso à base eu já estudei, já entendi algumas regras de negócio, tal, então é uma coisa que eu gosto muito de fazer ainda no tempo livre. Dentro disso, então, eu aplico para nossa utilização. Sempre que a gente vai fazer alguma coisa no sentido de estratégia, alguma tomada de decisão, eu sempre tento me fundamentar em dados realmente. Né? No mundo de hoje, não temos muito espaço para achismo sem fundamentação lógica. Então, a gente tem que ter alguma coisa para se respaldar no sentido de fatos. Você pode ter a sua opinião, mas nenhuma opinião vale mais do que um dado, um fato que realmente está presente ali. E justamente até, né, puxando a sardinha para o lado, né, da parte de dados, justamente quando a gente fala de dados, existe uma entidade, um artefato que a gente chama de tabela-fato. Porque justamente são os fatos que mudam, que acontecem e são imutáveis, são coisas que você não pode contradizer, porque são fatos realmente. Então é uma coisa que eu utilizo muito no dia a dia ali. Esse evento que nós estamos realizando em Campo Grande essa semana, no Empreende Fest, estamos fazendo uma campanha inovadora com uma questão de credenciamento junto com o sistema da Blue e uma iniciativa paralela utilizando RFID, né, para fazer monitoramento dos acessos dos clientes. E para variar, a gente criou um painel para monitorar justamente a entrega dos crachás, quantos crachás estão sem o RFID alocado, se alguém duplicou um RFID, então está tudo monitorado para a gente acompanhar lá. Não em tempo real, porque não chega a ser essa tempestividade, mas a gente consegue observar.
Então, eu trago isso realmente para o modelo de gestão, da gente não ter achismo, são opiniões livres, a gente pode ter, mas realmente nós fundamentarmos em dados para tomar a decisão. E eu tendo a levar isso para as minhas outras unidades parceiras, meus outros pares. Então, por exemplo, como o TIC, né, Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação, estamos muito próximos à estratégia do Sebrae, a estratégia de inteligência de negócios, que é a nossa unidade específica. Então, eles são donos da estratégia de dados, mas nós que temos o contrato de fornecimento para prestar os serviços. E a gente se demanda sem nenhum ciúme, sem nenhum problema, e justamente a gente se incentiva a trazer as visões que o Sebrae precisa para atender uma necessidade, sem ter justamente o achismo, sem ter o querer. Mas ainda assim, claro, é um desafio, né? Quando a gente fala de Sebrae, tem um mundo imenso de dados para a gente explorar, mas ainda nem tudo está estruturado, nem tudo está devidamente preparado. Então, ainda dependemos, claro, muito da experiência dos nossos analistas mais veteranos, que, claro, têm um conhecimento que não está em nenhum banco de dados, né? E que a gente, claro, deve utilizar, mas a gente potencializa isso com os dados, então. Então, quando não é possível depender só do analista, a gente complementa, e quando não tem o dado, felizmente ainda temos pessoas que são capazes de compartilhar essa experiência de vida e tornar ela em uma coisa que pode ajudar a tomar decisão. Eu acho que para quem está nos ouvindo aqui, o nível de maturidade e a forma que você está realizando a gestão à frente do Sebrae Mato Grosso do Sul mostra que você não brinca com o orçamento público, né? Você tem decisões orientadas a dados, não é a feeling. Então, isso você minimiza bastante a questão dos riscos e dos erros nos projetos. E como você bem colocou, tem uma jornada muito grande para o Sebrae ainda desenvolver e evoluir cada vez mais numa cultura de dados. Tu contribuiu aqui já num primeiro momento falando da questão do Empreende Fest, do evento, desse olhar no cliente do Sebrae. Tu acredita que essa é a área com o maior desafio para aplicar ainda mais uma gestão orientada a dados e prover com o olhar no cliente novas formatações do Sebrae se relacionar com o mercado? Ou também tem outros desafios em outras áreas que tu poderia exemplificar aqui para a gente, Bruno, de evoluções que podem ser feitas através de dados? Certamente, já até pulo para a segunda parte, porque tem desafios imensos em todas as áreas que a gente está abordando lá no Sebrae, e que são muito interessantes porque realmente eles têm uma dependência, e não no sentido ruim, mas no sentido ótimo, de dados para poder funcionar bem. Então, por exemplo, nós temos hoje uma iniciativa que a gente está rodando com a nossa equipe de contratos, que é justamente de criar alguma coisa no sentido, no âmbito de uma inteligência artificial, para dar suporte à validação de termos de referência, né? Também, para quem não conhece, o Sebrae ele tem uma modalidade própria de contratação regida por um regulamento próprio, que é muito similar às leis nacionais de licitação, que, se eu não me engano, hoje é 14133. Então, a gente se fundamenta muito nela, mas não segue à risca ou a própria legislação. Nós temos um regulamento próprio. E tem uma série de nuances, de detalhes pequenos que a gente tem que cumprir para poder, claro, poder depois prestar contas e ter uma idoneidade, né, para poder atender às fiscalizações que a gente recebe. Então, a gente está criando uma IA que vai consumir, por exemplo, dos nossos modelos, né? Até uma coisa interessante também, talvez para quem não conheça, né? Quando a gente fala de dados, tem dados de banco de dados, tabelas de Excel, que são chamados de estruturados, e tem os não estruturados, né? Então, um contrato, ele não deixa de ser um dado. Quando eu tenho um contrato ali que fala o valor, qual foi o critério utilizado para qualificação, ele não deixa de ser uma fonte de dados, só que ele é um dado não estruturado. Então, para abstrair um valor dele, eu preciso de ou uma análise muito específica de um humano que vai falar, ó, beleza, esse grau de qualificação, ou uma IA, que hoje é uma tendência muito forte de mercado. Então, a gente está criando um projeto, um piloto de uma IA que vai observar tudo que nós escrevemos até hoje para comparar com documentos futuros para falar, olha, isso aqui está no padrão, faltou uma cláusula, para tentar reduzir um pouco o custo operacional da área que regimenta os nossos contratos. Outro exemplo que a gente quer fazer, mas ainda não executou, não começou a execução, recursos humanos. Como que dados podem ajudar o pessoal de recursos humanos? Nós queremos criar alguma coisa também no âmbito de uma IA ou de um assistente para auxiliar, por exemplo, com a integração de novos empregados, o famoso onboarding, né? Então, a gente hoje recebe empregados e surgem dúvidas, tá, mas e o código de ética, o que ele fala sobre isso?
que o regulamento coloca. Então, também o Maiapa ter esse conteúdo para responder não só o novo empregado com as dúvidas que ele vai ter, que ele vai chegar com um monte, mas o velho empregado também que já esqueceu como é que funciona aquilo e tal, também fornecer. Então, temos esses exemplos. Para atendimento, a gente teve recentemente uma coisa que, de certo modo, ajuda com dados, não acaba sendo um sistema de credenciamento. Esse sistema novo, ele fornece para a gente agora, até por meio dessa tecnologia nova que a gente está pilotando, uma nova forma de ver as coisas. Então, a nossa expectativa para o evento que vai ocorrer essa semana é, dada a integração do sistema com essa tecnologia, a gente conseguir montar em tempo real, ou até muito próximo disso, uma visão para o nosso cliente ou para os nossos diretores e conselheiros de onde as pessoas estão no evento. Então, agora são 10h30 da noite, aonde o pessoal está no evento. A gente consegue mostrar a área que está mais cheia, a área que está menos cheia, o horário de pico, que tipo de perfil de pessoas estão no evento no momento, quantas empresas, quantos homens ou mulheres. A gente vai ter essa opção de dar essa informação em tempo real num evento. Então, outra iniciativa que é para dados para um processo que a gente considerava super diferente, que é o nosso processo de eventos, né? Que é um processo que a TI nunca se envolveu tanto, tirando simplesmente o fornecimento de um sistema. E tem vários outros exemplos aí, mas acho que os mais curiosos estão, por exemplo, esses. E um outro que é muito interessante que a gente começou a montar foi uma forma de simular para a nossa unidade de RH, de gestão de pessoas, o quanto que eles teriam de impacto na folha de pagamento, observando variações. Então, permitindo que eles criassem cenários para mexer, por exemplo, em configurações da folha, tipo, vamos dar o aumento de salário o salário coletivo, né, o aumento coletivo no final do ano, vai ser tantos por cento, simula quanto que vai impactar na folha até o final do ano, no ano que vem. A gente pretende contratar 10 empregados, como que vai ficar a folha? Permite a simulação. Então, uma outra coisa que também vem baseada puramente em dados. Então, tem vários casos, realmente, mas acho que não posso falar que é a TI especificamente, né? Porque hoje em dia eu defendo que inteligência de negócio, que é o grande tema de dados, é o filho do amor entre a TI e a administração. Tem a estratégia, a regra de negócios e tem a parte de tecnologia. Então, as duas áreas que usualmente até podem envolver gestão estratégica podem compor, trazer, né, essa nuance de dados e são os principais clientes, mas com certeza toda a área pode se beneficiar disso em uma empresa, independente do tamanho da empresa, inclusive. Excelente. Vocês estão vendo que quando eu apresentei o meu convidado, que eu falei que tinha um olhar de futuro sustentável, eu não estava brincando. A quantidade de projetos de futuro que você trouxe aqui e apresentou para todo mundo são vários. Rapidamente aqui, cada um fazendo um bem, uma melhoria para determinada área, determinado departamento e evoluindo o Sebrae. Mas não falando só de futuro, eu queria ouvir de você também projetos já entregues, histórico de entrega, prova social de fato. E aí, algum projeto que Bruno tenha gostado de entregar, seja na época que era mais executor ou agora em gestor, como gestor do Sebrae, quais foram os resultados esperados ou obtidos? Tu trouxesse alguns cases de sucesso aqui para a gente que eu acho relevante trazer para a nossa audiência. Eu vou trazer até da outra empresa que eu trabalhei, porque também era parte de dados e é muito relevante, é muito interessante também. Nessa empresa, a gente começou o planejamento estratégico contido dentro do call center. E depois ele virou uma unidade de inteligência de negócios. Então, quando eu ingressei ali no planejamento, o meu estágio probatório foi na área de call center. Então, eu passei a conhecer muita cultura de lá, como que é a vida do atendente, das supervisões, entendi os processos. E quando eu fui para o BI, efetivamente dito, o primeiro projeto que eu toquei foi a automação dos indicadores e análise de call center. Então, por exemplo, é um call center que ele chegou a ter mais de 150 PAs, que são os atendentes, né, que recebem efetivamente as ligações. Tinha chat, tinha, muitas formas de atender, porque é uma empresa que atuava no país inteiro e eles precisavam monitorar os agentes para poder depois, inclusive, dar os bônus. Eles tinham uma campanha que eles faziam com os agentes para poder premiar. E acontecia, se eu não me engano, numa base, eu não lembro se era semanal ou mensal. E aí, o que acontecia? Tinham vários sistemas. Tinha um sistema que a gente fazia as ligações, que é um sistema chamado Asterix, até hoje eu lembro do sistema. E tinha um sistema para fazer o monitoramento dos pontos, né, das pausas. Então a gente conseguiu se plugar esse sistema por causa das bases, né? A gente tinha acesso fácil à TI na época,
apesar de não sermos TI na época disso. E a gente conseguiu montar, né? Eu sempre falo a gente, vocês podem reparar na minha fala, que é uma questão que eu posso ter tido experiências, mas nenhuma delas foi mérito apenas meu. Time, Sempre né? tem um time envolvido. Então eu sempre falo no plural, né? A gente, nós, porque é uma coisa de pessoa mesmo. Então nós temos essa entrega que foi o quê? Um sistema que basicamente a gente entregou por meio do BI e ele monitorava, por exemplo, os pontos dos agentes. Então, olha, a pessoa saiu para a pausa do banheiro. A pausa do banheiro ela tem 5 minutos. A gente monitorava a aderência, esse volume de pausa, a aderência no ponto. A gente fazia uma série de serviços para contribuir com a gestão, observando, né, o que falta ou o que preza para o gerente, para o atendente fazer. E com isso a gente conseguiu computar e automatizar a campanha de coleta da performance dos agentes, para poder colocar eles cada vez mais em linha, vamos dizer dessa forma, não no sentido de ser carrasco, né, de falar, não, vocês têm que cumprir, mas também para os próprios agentes saberem como eles podem melhorar para atingir um resultado. E a gestão também foi muito prestativa, ajudou e gostou do produto entregado como um todo, claro. Foi um projeto muito bacana. Nessa mesma empresa tem o caso que eu já falei aqui, mas que eu acho que é o mais impactante. Nessa empresa nós tínhamos uma área comercial e o vendedor da empresa, ele não tinha um salário fixo, era puramente uma remuneração variável. E fizemos muitas reuniões para entender os requisitos e levamos isso para um BI. E era um procedimento extremamente complexo. Então, assim, falando de telecom, eles tinham na época eram 4 grandes operadoras que atuavam, né? E eles tinham indicadores para cada operador. Então, nós tínhamos uma cesta com mais de 180 indicadores diferentes. E todo mês mudava-se a composição dos indicadores. Tinha hora que eles queriam investir mais na venda de chip, então colocava indicador de venda de chip. Tinha hora que eles viam que a venda de e-card estava caindo, colocava mais peso nesse indicador. Então, era um procedimento muito complexo. Tinham, sem brincar, assim, mais de 10 variáveis que impactavam no cálculo desse indicador, mas ele era 100% feito pelo BI, por meio de um outro ferramenta de BPM, né, que é gestão de processos de negócio, que simplesmente gerava os parâmetros, mas o BI lia, calculava e entregava sempre em dia, inclusive, mostrando a evolução diária de cada vendedor, para que ele pudesse acompanhar e melhorar o seu pique, né? E gerava isso pronto para a folha de pagamento. E quando havia alguma discrepância, a gente sempre questionava porque o problema nunca era no BI, o problema era no processo. Alguém pulou uma etapa que não devia pular, alguém fez alguma coisa que não era prevista, mas o BI nunca errava porque foi feito um alinhamento de negócio muito forte para garantir que tivesse esse casamento perfeito entre a necessidade e o produto. Dentro disso, então, agora vindo para a Sebrae, né? Tem um case também que é muito bacana que a gente entregou ali, que é o quê? O Sebrae é uma entidade que ela quer ser cada vez mais presente na vida do empresário e é difícil manter essa relevância quando hoje em dia a gente tem tanto conteúdo na web para poder dar prestação de serviço que é tão valiosa quanto o Sebrae também, não menosprezo nenhuma. Só que a gente tem que provar nossa relevância. E para isso, por muitas vezes, a gente tem que chegar no cliente antes que ele chegue em nós. E chegar de uma forma respeitosa, claro. Então, o que nós fizemos no Sebrae? Existe uma entrada orgânica muito forte de clientes para a nossa base por meio de projetos que a gente executa em ações presenciais, como os agentes de orientação empresarial ou os chamados agentes locais de inovação. Então, a gente tem essas pessoas que vão até os clientes e eles recebem com toda alegria e contabilizam para a nossa capilaridade. Mas e o pessoal que a gente não consegue atingir, mas que já esteve conosco? Então, nós criamos um painel, né, uma análise, uma ferramenta de BI, que observando as regras de cada meta organizacional que o Sebrae tem a cumprir, e ele fazia uma checagem para identificar os clientes que a gente já potencialmente atendeu, mas que não estão ali hoje. Então, a gente podia pegar o escopo negativo de quem falta a gente atender. Como resgatar, né, Bruno? Como resgatá-los. E a gente fazia isso por meio de mailings ou de ativos telefônicos, ou até mandar o próprio agente lá no local que o cliente estava. Então, teve uma ação muito forte nesse tipo de entrega, porque o Sebrae, como toda, acho que boa empresa, é movido a metas também, né? E a gente forneceu isso para justamente ter o atingimento dessas metas com mais primorosidade, para a gente ter
uma melhoria na qualidade, uma agilidade para atender, né? Foi um case muito importante para a gente trazer ali. E dentro desse também o monitoramento dessas metas, que vem justamente como impacto direto ou indireto dessas listas que a gente gera. Então, acho que são os casos assim, mais interessantes que a gente tem de sucesso de dados que contribuem para a estratégia da empresa, mas tem muitos outros menores que realmente a gente fala dos grandes porque é o que dá mais orgulho, mas tem muitos casos pequenos que a gente atende no dia a dia que para aquele cliente pequeno, a gente fala cliente pequeno até no Sebrae, no sentido de que tem uma unidade que é, vamos supor, unidade jurídica, unidade de compliance, que dados que eu posso fornecer para essas pessoas? Tem soluções de dados para elas. E a gente fornece, eles adoram receber isso porque a gente tira uma parte analítica que eles vão ter que ficar fazendo uma planilha, um controle manual e agiliza o tempo deles também. Isso que tu está pontuando o Sebrae consegue fornecer dados estruturados para um determinado segmento do pequeno empresário que procura ali o Sebrae e quer ter um estudo de mercado para saber se ele vai investir, se ele vai empreender naquela área, é isso? Temos esse tipo de solução também. Bacana. Inclusive, é um outro produto que eu deixo até o convite a quem quiser conhecê-lo. Existe uma plataforma que é de todos os Sebrais, que se chama Data Sebrae. Nele estão todos os estudos, pesquisas e conteúdo até analítico que todas as unidades regionais do Sebrae produzem. E dentro desse Data Sebrae nós temos a parte do Mato Grosso do Sul e lá nós temos uma ferramenta chamada Data Cidade, que é um produto que traz como é que eu vou colocar? Um agrupamento dos dados abertos que são pertinentes ou relevantes para os empresários ou para qualquer pessoa que deseja investir em um município para fornecer um insumo para que essa pessoa possa identificar ali, inclusive, o que ela pode fazer dentro do município. E essa ferramenta, inclusive, é muito disponível pelo Sebrae Mato Grosso do Sul para gestores públicos. Que essa é uma outra nuance até do Sebrae. Nós atuamos, nosso foco, claro, é o empresário, o pequeno negócio. Mas tem outras formas da gente ajudar esse pequeno negócio, como, por exemplo, auxiliando a articulação pública, ajudando a desburocratizar dentro de uma cidade, uma lei que tornava muito onerosa a criação de uma empresa. Então, o Sebrae também ajuda nisso, com políticas públicas. E esse tipo de material, às vezes, ajuda até o gestor público a tomar essa decisão. Eu tô olhando aqui pro lado, porque nos bastidores está Emerson, meu sócio, e almocei com ele hoje. E almoçando, eu tive uma temaqueria numa época que eu fiz o empreendimento, e ele me perguntou se eu consultei o Sebrae para saber do plano de negócio da temaqueria, como eu poderia estar interagindo. E eu coloquei para ele que na época eu não consultei, e depois, quando eu já estava no término da temaqueria, teve várias lições aprendidas que eu não precisava ter passado por elas, porque estaria estruturado já no Sebrae, no material que eu recebi, já no momento que não tinha tanto efeito. Então, faltou esse conhecimento. Eu acho bem pertinente essa tua divulgação aqui, porque tem várias pessoas que têm o desejo de empreender. Eu digo que o Brasil é um país que não necessariamente tem emprego para todo mundo, então as pessoas têm que ter sede por empreendedorismo. Agora, na nossa audiência, também vai ter vários pares, como você. Tem vários gestores de tecnologia. E aí, massa, você trouxe vários exemplos excelentes aqui, que eu acho que contribui bastante para o conhecimento de todo mundo que vai escutar esse episódio. Mas traz lições aprendidas para aquele gestor que vai estar assumindo uma cadeira agora de tecnologia, que vai estar assumindo um orçamento que nunca teve, que às vezes até assusta mais do que encanta, porque tem medo de errar com muito, então acaba acontecendo um travamento, uma falta de controle emocional, ou às vezes até um conhecimento da prática realmente de gerir um orçamento maior. O que é que o Bruno pode trazer de lições aprendidas, seja você na cadeira de gestor do Sebrae, ou ter visto em outros gestores e times que você participou, porque com certeza a gente tem sempre lições aprendidas para compartilhar. Eu vou até colocar um pouco da minha jornada, né? Porque eu estou há pouco mais de 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio nessa cadeira. E foi a minha primeira experiência como realmente um líder, como um gestor. A minha posição como coordenador não exigia tanta liderança e até eram só 2 colegas que estavam no mesmo processo e a gente não tinha realmente uma questão hierárquica, né? No Sebrae ainda, o coordenador não é uma pessoa da liderança, ele é mais um líder de processo. Então foi a primeira oportunidade que eu tive como líder, então eu vou até comprar uma parte da carreira para dar sugestão para os novos líderes que estão por vir, né? Mas é uma questão que eu já vi que pode ser diferente, então vai justamente erros e acertos. Eu sou gestor de tecnologia, mas eu dediquei o primeiro ano inteiro da minha carreira a estudar pessoas.
porque tecnologia não existe sem pessoas, né? Tivemos recentemente, alguns meses atrás, né, um consultor da Caixa, né, que falou que não precisava mais de TI porque tem a IA, alguma coisa do gênero, né? Deu um bafafá muito grande na época. Só que ainda assim, tem aquela coisa, né? Quem que projeta a IA? A IA é feita por pessoas. A IA ela não tem a capacidade ainda de se autoprojetar. Eu, como engenheiro de dados, eu não confio nem a pau colocar um código para o ChatGPT fazer. Ele não dá conta ainda. Tem muito viés, muita alucinação, né? Então, eu me dediquei a aprender pessoas. Foi uma coisa que eu achei muito importante, porque como era um setor que ele estava em uma fase de recuperação, não existia uma liderança e passou novamente a ter uma gerência, as pessoas não estavam habituadas a ter um gestor de TI. Então, eram outros gestores fantásticos do Sebrae que atuavam é, como um dos processos da sua unidade a TI. Mas ele não era um gestor de TI, eles não sabiam a necessidade que precisava ter. Então, dediquei muito à parte de pessoas para pegar o potencial de cada um e colocar no lugar certo. Infelizmente, tivemos que tomar algumas decisões, tivemos que fazer alguns cortes, ora por questão comportamental, ora por questão técnica, mas ainda assim foram pessoas que, na sua carreira e jornada, contribuíram também para o Sebrae. Mas na nova fase que chegou, a gente teve que fazer mudanças. Dentro disso, então, o primeiro conselho ou dica realmente é entender de pessoas, porque não há tecnologia sem pessoas. Pessoas são, né, a fundamentação de todo o serviço que a gente pode prestar. Agora, dentro da parte de orçamento ou de tecnologia, vem justamente esse estudo, esse cuidado que tem que ser feito. Então, por exemplo, hoje nós temos aqui, inclusive, nessa roda, é uma relação também de cliente-fornecedor. Mas uma coisa que eu falo é o fornecedor dentro de uma empresa, ele tem que ser um parceiro, mas não tem que haver uma dependência, no sentido tipo assim, se eu perder esse fornecedor, eu paro. Não pode acontecer isso. Então, por mais que eu esteja falando isso, eu também conheço o outro lado da moeda. Tem outros Sebrais, tem muitas empresas que não têm a capacidade de manter uma equipe própria. E é natural, justamente para isso que há a prestação de serviços. Só que aí vai uma discussão muito longa, que é justamente, uma empresa que não é pública, ela pode contratar uma fábrica e deixar rodando ad eterno. Mas nós que respondemos a regulamentações, a gente tem prazos, né, para cumprir, depois tem que listar de novo. Então, é um outro desafio, são desafios diferentes. Mas eu prezo pela não dependência de um fornecedor, no sentido de que o conhecimento sobre a regra de negócio da empresa tem que estar contida dentro da empresa. Então, eu vou fazer um documento de nível estratégico, como, por exemplo, o PDTIC, que é o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, um documento de nível estratégico que vai justamente fundamentar o que eu pretendo executar como TI. Eu não posso deixar essa entrega para uma pessoa fazer por mim. Eu tenho que dominar esse assunto com a minha equipe. Eu posso pedir para o meu fornecedor diagramar, fazer uma arte, resumir, fazer revisão ortográfica, ou até mesmo consultá-lo para saber se eu estou no caminho certo, que nem eu estou fazendo, por exemplo, hoje com a Gartner, que é uma empresa de consultoria de renome mundial. Mas não é eles que estão executando o processo. No caso, somos nosso time. Sugestões, né, Bruno? Então, assim, uma outra parte é essa, conhecer os processos, as demandas, para não ter a dependência do fornecedor no sentido de ser crítica, mas sim de tê-lo como uma força, um parceiro que vai contribuir para a evolução. Mas não que ele execute tudo, pois realmente, dentro de uma empresa tem que haver o domínio do processo da estratégia. Então, essa é uma parte muito importante. Com isso, naturalmente, você consegue alocar melhor os recursos que você tem, tanto pessoais quanto financeiros. Então, se eu tenho uma pessoa que sabe trabalhar com alguma coisa de programação e eu tenho uma demanda mais simples, às vezes eu não preciso mandar para um fornecedor, eu posso pedir para o meu analista fazer. Se eu tenho uma pessoa que sabe fazer um processo de, vamos supor aqui, testes, qualidade, que é uma área de TI muito importante também, eu posso pedir para ele fazer os testes. E da mesma forma também, se eu tenho um projeto, que é uma coisa que inclusive está acontecendo com a Blue e nossa nova atuação, se eu tenho um projeto em que eu tenho a necessidade de criar uma coisa nova, mas eu assumo que eu não tenho o braço para fazer, eu coloco o meu analista para participar no desenvolvimento do processo como um todo. Então ele vai estar lá o quê? Para falar se está o correto, para entender como é feito o desenvolvimento, porque na hora que, por exemplo, dá algum problema, algum bug, como a gente chama, né, no sentido de TI, né, o meu analista vai saber onde cobrar, quem cobrar e a gente fazer a melhoria.
Então, isso pode acontecer e é incentivado realmente ter essa parceria em termos de fornecedores, né? Para os gestores, inclusive, especialmente que cuidam de orçamentos grandes, essa alocação tem que ser feita realmente com sabedoria para justamente não gastar demais, né? Quando a gente trabalha com TI, existem várias formas de você mensurar como você contrata o serviço e a gente tem muitas métricas que, por vezes, podem ser muito enviesadas, que podem gerar superávit, né? Por exemplo, a gente fala às vezes de UST. O ST, ela é, na teoria, né, a melhor forma de você mensurar um projeto. Só que se você não tiver uma gestão a fundo, é muito fácil de ser supervalorizada, né? Superdimensionada, né, Bruno? Superdimensionada, correto. Então, assim, outra dica, outro conselho é esse, né? O gestor, o papel dele é liderar, claro. O gerente, o melhor gerente, eu ouvi falar uma vez, é aquele que faz nada. É aquele gerente que só realmente lidera, que Faz gere, gestão. faz gestão. Só que gestão inclui também você estar cara a cara com o seu fornecedor, você conversar com ele, você trazer uma conversa para a mesa. Isso também é parte da gestão. Inclusive, até uma outra aprendizado que eu tive na minha história de Sebrae, que é justamente o maior trabalho do gestor é essa articulação. É negociar, é trazer as coisas para a pauta, é trazer a inovação. Não precisa fazer a inovação, mas traga ela, traga um parceiro. Acho que são as coisas mais importantes que eu aprendi nessa breve carreira que eu tive e que está tendo hoje ótimos frutos. Já temos parcerias bacanas rodando. Excelente, Bruno. E alguns momentos durante o episódio aqui você falou já dessa parceria Sebrae e Blue. E recentemente eu vivi todas as etapas de como funciona o critério de vocês, as verificações para você contratar assertivamente. Tenta trazer um pouco dessa praticidade de como é hoje o critério de seleção que você faz para trazer novos fornecedores para o Sebrae. Como você bem colocou, o Sebrae tem um regimento próprio que ele te permite contratar de diversas formas. Então, tu pode contratar outsource, tu pode contratar fábrica de software, tu pode verticalizar por um determinado sistema, um fornecedor que tem mais conhecimento numa área afim. Como é o teu campo e o teu planejamento de atuação, ou de repente, como é que tu encontrou o Sebrae e para onde tu quer levar o Sebrae na formatação que você está fazendo hoje, desde a etapa de como identificar um bom fornecedor, como você encontra um fornecedor que entende de Sebrae, quais são os critérios e as verificações que você faz para não ter erro, porque às vezes tem um marketing positivo no entorno, no mercado, mas não necessariamente o fornecedor conhece de Sebrae. E hoje o que é que tu está buscando de futuro na gestão com esses fornecedores? Então, agora eu vou voltar talvez na primeira pergunta, ou na segunda pergunta que a gente teve. Eu vou meio que desfazer dela, mas eu vou contextualizar para não parecer que eu estou desfalando alguma coisa, Tá né? E bom. me contradizendo. Nem tudo também dá para a gente fazer a base de dados. Tem muita coisa que não vou falar também que é na base do feeling, porém vai na base da conversa, do entendimento, da constatação também, né? Então, se eu não sei se eu vou me queimar com aquela água porque eu não tenho um termômetro, eu posso fazer o procedimento padrão de meter o dedo lá e descobrir. Mas eu ainda assim fiz um procedimento para descobrir. Então, por exemplo, como que é essa... Eu não sei se eu posso falar de prospecção, né, de um fornecedor, né? Mas como que poderia funcionar? Normalmente, quando a gente não tem referências, a gente escreve um documento que a gente chama de termo de referência, que vai estar lá bem definido o que é que a gente espera. Então, eu gostaria de ter um fornecedor que ele tenha uma pessoa na equipe dele que é certificado pelo CMMI, eu tenho uma pessoa que faz COBIT na versão mais nova, eu posso colocar certificações que eu quero que ele tenha. Só que até vem uma questão que é bem curiosa, né? E aí não vale entrar no estento todo, mas o quê? No Sebrae, nós prezamos muito pela liberdade da competição. Então, a gente tenta ao máximo evitar colocar critérios que vão inviabilizar a competição, a ponto de deixar, tipo, realmente vidado em uma pessoa. Então, nós colocamos critérios que são justos. Por exemplo, poxa, eu vou contratar uma fábrica de software, eu também não quero, e é justo também, que eu pegue uma empresa que acabou de abrir, não que ela não seja capaz, mas normalmente a gente quer pessoas com experiência. Então, eu peço um atestado de capacidade técnica. Olha, me comprove que você trabalhou pelo menos 10.000 horas ou equivalente com projetos de TI ou com essa temática específica, então a gente pode qualificar dessa forma.
Mas existe uma forma mais qualitativa que justamente não vem no dado, que eu gosto muito de fazer, e até foi um dos meios que a gente teve com a Blue, né? Que foi o quê? Nós temos dentro do Sebrae redes de gestores, nós nos comunicamos, nós trocamos ideias, né? Então nós temos, por exemplo, Paulinho, né? Deixa um beijo pro Paulinho se ele estiver assistindo aí, um querido, uma pessoa que deu muito suporte pra gente e muito parceiro nesse sentido de que ele criou um instrumento contratual que nós chamamos de ata de registro de preço, que é um documento que quando sai essa contratação, esse instrumento contratual, perdão, ele não chega a ser uma contratação por si só, mas quando sai esse instrumento, ele permite que um fornecedor e o cliente firmem um preço que vai ser seguido naquele valor por pelo menos a vigência mínima daquele objeto. E depois pode ser renovado, revisado. E essas atas são instrumentos maravilhosos para o sistema Sebrae por conta de que muitos outros Sebrais e outras instituições do Sistema S, inclusive, podem aderir e fazer uso. Então é uma vantagem muito grande e altamente incentivada entre os Sebrais por conta dessa vantajosidade tanto econômica quanto processual. E então surgiu essa ata, só que eu, como um bom desconfiado, eu não simplesmente fui fazer uma adesão. Aí vem a parte justamente do qualitativo, que é o conselho ou a dica de como que se faz ou como se pode fazer, que é o quê? Procurei o meu par, Paulinho, para conversar sobre a empresa que estava em alva ali, que era a Blue. E conversamos, tivemos uma conversa franca aqui e ali e tal, ok. Você diz que a empresa é boa, mas você me diz como TI, como gestor do contrato. Vamos fazer um passo a mais? Então organizamos uma missão técnica para fazer um benchmark. Nós fomos até Recife, né, na sede do Sebrae, para conhecer os outros clientes do contrato, que são pessoas não vinculadas à TI, mas que consumiam produtos. E perguntamos às pessoas. Então, perguntamos para as unidades de bens e serviços, contratação, convênios, para todo esse pessoal, como que eles enxergavam a entrega, o valor da entrega. E tivemos feedbacks muito sinceros, no sentido de que, olha, não é perfeito, mas atende muitíssimo bem, tem que ficar de olho nessa parte, isso daqui é ótimo. Então, esse feedback, essa parte de constatar, como eu disse, né? Raio-X, né, Bruno? Que tem realmente valor é muito importante, porque justamente não dá para fazer um estudo técnico para abstrair um dado, mas eu posso fazer essa pesquisa, né, de lá e entender a usabilidade de quem realmente consome. Então é uma parte muito importante esse contato, novamente a articulação com a rede de pares, entender como que pode ser feito. E as visitas técnicas, às vezes pode ser uma coisa, claro, feita por forma remota, mas nada assim mostra mais a satisfação ou uma troca de experiências, como nós vimos até um local e verificar como que ele está sendo feito. Então, por exemplo, se eu quero saber se uma marca de veículo é bom, eu vou até a loja e faço um test drive no veículo, claro. Não dá para fazer um test drive remoto, não tem como ser feito. Ah, mas uma visita para saber de um sistema dá para ser feito? Claro que dá. Mas a gente pegou o vício do remoto na pandemia e esse retorno deixou a gente muito, eu digo, meio até sem sal, sem toque, porque tudo era remoto, a gente ficava e não tem a mesma intensidade do que o convívio humano, né? Então, nessa parte também, os benchmarks são muito válidos e aí depois vem também a lição de casa de pesquisar a empresa, ver se ela teve outros projetos de sucesso, outras pessoas que já aderiram, né, ou que já contrataram. Pesquisar mesmo, trabalho de realmente formiguinha, mas é um trabalho que dá muito valor, porque quando constata-se que está bom, o que é bom realmente, a chance de dar errado ela é mínima. Mas aí vem depois o pós também, né? A gente falou de como fazer o critério. A parte do pós também é o que eu dei como resposta da pergunta anterior, mas é justamente isso, é comunicação. Então também comunicar, por exemplo, dando o exemplo e fazendo propaganda aqui também. No dia da visita técnica, alguns dos nossos técnicos tiveram a oportunidade de ir na Blue conhecer. Então foram lá, conheceram a estrutura, os empregados e tal. E todas as devolutivas foram excelentes. Então isso tudo contribui para fazer essa análise de critério. Então, realmente, não me contradizendo da primeira pergunta, né? Não é algo que é tão baseado em dados. Claro, você pode usar dados, fazer uma consulta para saber a quantidade de processo que a empresa tem, contratos que foram destratados por conta de algum critério. Você pode usar dados. Mas, nesse caso, uma pesquisa qualitativa é muito mais vantajosa.
Excelente, Bruno. Eu que passei por todas essas etapas, sei o quanto vocês foram criteriosos de ir na ponta, ir nos usuários finais. Também na nossa visita lá presencial, assistiram algumas demonstrações, viram alguns overviews das soluções e fizeram muitas indagações de futuro, da onde a gente poderia chegar, para a gente ver se tinha um alinhamento com visão de futuro do SEBRAE também. Acho que naquele momento não foi uma troca só de tecnologia, mas a gente trocou realmente sobre regra de negócio, sobre evoluções que são pertinentes ao SEBRAE. E uma coisa que eu percebo muito forte em bons gestores é que eles constroem parcerias sólidas. Tanto você como o Paulinho, que a gente é muito grato pela geração da ata de registro de preço, se eu estou sendo bem atendido por uma empresa, é um bom fornecedor, se você puder aumentar a oportunidade e expandir aquela contratação para outros estados, você fortalece o teu fornecedor, você ajuda ele, que foi uma dificuldade que você pontuou. Do outro lado, tem que reter pessoas, tem uma conta para pagar, e quando você fortalece essa parceria, você contribui para ter um fornecedor de qualidade, para não ter escassez, porque já é muito difícil para vocês licitar de tempos em tempos e desqualificar ou desmobilizar essa mão de obra que vocês precisam para impulsionar vocês. Fico muito feliz com as tuas falas e as tuas contribuições. Acho que Paulinho, quando nos assistir, vai ficar com certeza também lisonjeado. E quero te colocar aqui agora, com certeza, se eu tivesse aqui com o meu chat no ao vivo no YouTube, estaria vários elogios e várias perguntas. E eu gostaria de fazer uma que é o seguinte: hoje, dentro da estrutura de tecnologia do SEBRAE, não só Mato Grosso do Sul, mas todos os outros, você vê uma estrutura de organograma que você precisa ter um líder, uma gestão através de Bruno e todos as outras pessoas apenas como liderança técnicas, ou você está vendo um caminho que o SEBRAE também está fazendo na segunda camada, gestores de contrato, líderes, que não necessariamente precisa executar o operacional, mas precisa entender como funciona. Porque hoje a Blue foi para vários estados e eu percebo que isso é um movimento que está se fortalecendo. A gente não tem somente um único gestor de contrato, mas a gente tem pessoas hoje construindo essas habilidades dentro do departamento, do setor. Lógico, todo setor tem que ter um dono. Aqui no Mato Grosso do Sul é Bruno, tem pessoas que respondem a ele, mas pessoas que possam ter essa habilidade para você viajar, para participar de um evento, para se relacionar com calma. Como é a formação do conhecimento nessas pessoas? Acho que eu vou responder em duas frentes a pergunta. Então, por exemplo, vamos falar de formação de pessoas que o Sebrae tem, né? Eu passei 7 anos nessa outra empresa, foram anos maravilhosos, a gente teve muito aprendizado, muita coisa bacana, só que ela é uma empresa que não investia em capacitação. Então era aquele típico caso do passarinho que o pai chuta do ninho, ele aprende a voar na base do desespero. Mas aprendeu, claro, toda forma de aprendizado é justa, é válida, se, é claro, a pessoa quer aprender. Isso é importante. Mas o Sebrae ele tem uma característica muito importante, que é esse carinho com o empregado no sentido de capacitá-lo, sim, de verdade. Então, assim, independentemente da posição, todo empregado do Sebrae já deve ter tido a oportunidade de viajar para se capacitar em alguma coisa que ele nunca imaginava. Então, eu tive a oportunidade já de ir em eventos de inovação, quando eu nunca tinha atuado na área de inovação, antes de integrar a TI e tudo, e conhecer esse lado que é fantástico, né? As startups, a parte de inovação, tecnologias emergentes. E eu nunca pedi por isso, mas me convidaram, eu falei, vou experimentar e apaixonei também, achei fantástico. E hoje faço parte de vários círculos ali que dão suporte, que pesquisam, que participam dessa parte. Então, na parte de pessoas, existe muito uma formação do Sebrae nos seus empregados, e eu não estou falando só de Sebrae Mato Grosso do Sul, porque isso é um contexto geral. O Sebrae realmente investe na capacitação dos seus empregados para que eles possam realmente ter conteúdo para poder responder, para poder tomar decisões, para poder dar suporte. Agora, falando dessa parte específica realmente de unidades, de contratos, né? Existe um movimento realmente muito forte no Sebrae hoje, no que diz respeito à gestão de contratos, no sentido de que, usualmente, o gestor de um contrato ele é o responsável pela unidade que consome o contrato em si.
Então, eu naturalmente sou o gestor de todos os contratos que estão sobre a TI do Sebrae Mato Grosso do Sul. Mas quando a gente pega, por exemplo, os fiscais aí que são analistas, existe a política também, a regra de colocar um fiscal substituto, caso o outro entre de férias e tal. E também há um investimento fortíssimo em campanhas de tanto sensibilização, capacitação, para que os fiscais e gestores saibam como atuar perante seus contratos. E, novamente, isso é válido para todo o sistema Sebrae. De modo que, realmente, o fiscal é incentivado a ter o contato na ponta da língua, saber o que pode, o que não pode. E, claro, isso são mais questões para proteger tanto o Sebrae quanto o fornecedor. Mas, ainda assim, numa relação mais tranquila, a gente pode, claro, nada impede de ter uma combinação, tipo assim, olha, emite nota mais cedo para a gente esse mês, porque eu vou fazer o fechamento mais cedo. Emite no começo do mês, por mais que no contrato está falando que até o dia 20, vamos emitir no começo do mês para a gente agilizar o processo de pagamento. Então, também, novamente, uma palavra que eu acho que é fundamental, comunicação com o fornecedor e o analista. E nessa parte de criar líderes ou de pessoas para assumir, naturalmente vem pela junção dos dois. Então, eu tenho hoje na equipe 9 pessoas, se eu não estou enganado. A gente recebeu um colega novo e eles estão sendo capacitados para poder não talvez me substituir, não que eu deseje ou não deseje isso, né? Eu também ouvi falar que o melhor líder é aquele que forma novos líderes. Eu gostaria muito de poder fazer isso, claro. Mas eles são capacitados para justamente saberem dominar o seu processo sem depender dessa ação do gestor, do líder a todo instante, de serem proativos. Então, hoje eu tenho técnicos da área de infraestrutura que são fantásticos, que eu não preciso falar para eles que eles têm que correr atrás de uma coisa de backup, porque eles sabem a importância que isso tem para o sistema e eles fazem a proposição para a gente. Eu tenho um analista da área de cyber que ele não precisa, eu não preciso lembrar ele sobre detalhes ou questões vinculadas à segurança, porque ele é um especialista, ele está se formando cada vez mais, e ele traz a sugestão para a gente justamente. Então, há esse investimento, e aí eu volto de novo na pergunta que foi sobre a parte de novos gestores, né, conselhos, que é também essa formação do caráter da pessoa, porque você pode ter pessoas que são altamente técnicas, competentes, que sabem fazer um trabalho maravilhoso, mas se ela não tem a iniciativa de compartilhar, de devolver isso, se ela contém só para ela não é uma pessoa que vai acabar contribuindo com o processo. Ela vai ser um canhão que vai detonar qualquer demanda que você fazer para ela. Vai ser uma pessoa um funcionário exemplar. Só que ele às vezes não estará apto a alavancar a carreira ou de ir para uma nova posição por questões comportamentais. E isso é muito mais difícil do líder mudar, porque por muitas vezes questão comportamental é algo que vem de berço, vem de formação familiar, né? Mas ainda assim é algo que o líder pode, claro, incentivar, inclusive também por meio de capacitações, de trabalhos feitos com a gestão de pessoas, bootcamps, e o Sebrae também investe nisso. Eu percebo que o DNA do Sebrae tem muito disso, de desenvolver as pessoas em competências que não necessariamente são da área fim que elas estão executando hoje. Num episódio antes desse aqui com você, eu estava recebendo a Daniela e o Adriano, que não são da área de tecnologia e estavam dividindo com a gente que o Sebrae Pernambuco também colocou eles em eventos, em fóruns sobre inovação e que aquilo ali abrilhantou muito e trouxe novos conhecimentos para eles serem mais gestores interessantes na execução e na condução dos projetos que a UTIC estava entregando. Bruno, a gente está se encaminhando aqui do meio para o fim do nosso episódio. Eu trouxe um presente, uma lembrança aqui para ti. E eu nunca entreguei um troféu para uma pessoa com tão pouco tempo, sem falsa modéstia, como gestor de tecnologia que já tivesse tão bem preparado para o cargo. Eu já vi a construção desse perfil acontecer, de sair uma pessoa técnica e criar uma maturidade em gestão no decorrer ao longo de vários anos. E os exemplos que você trouxe aqui foi contribuindo, foi de uma pessoa que chegou muito pronto para essa cadeira. Lógico, se desenvolve a cada dia mais. A gente está nessa relação há alguns meses e eu vejo uma coisa super importante em você, que é energia de querer fazer acontecer. Então você não deixa, embora o Sebrae não seja um setor público, mas é uma máquina que tem um funcionamento parecido e se você não tiver energia, você não consegue te acionar e você tem colocado muitas energias em todos os projetos que conduz conosco.
E também muita transparência na relação. Então, quando você tá para dar uma oportunidade, é uma oportunidade. Quando você também consegue deixar muito claro as limitações, da onde é possível chegar, aquilo fica muito transparente. E eu acho que isso é a construção de relações sólidas e perenes. Trouxe aqui para você um troféu, queria que tu abrisse e recebesse. É uma homenagem não só minha, aí eu vou falar como você falou, de todo o time Blue, porque André, Emerson, Marcos, as pessoas que já vêm se relacionando com você só são elogios positivos da conduta e do gestor. Então, se puder ler aí o que tem para você. Fantástico, né? Inovação, tecnologia e humanidade. Parabéns por todo o seu esforço e contribuição em levar inovação e tecnologia para a sociedade, por mais pessoas como você no mundo. Agradeço muito, né? Vejo que são valores que eu tento trazer ali para o Sebrae mesmo como um todo. Acho que não tem como, hoje em dia, né, independente de tecnologia, um líder atuar sem essas vertentes, né? Que nem eu até reforcei no começo, né? Antes de tecnologia, há pessoas, né? Qualquer processo cuidado por pessoas. E inovação é uma coisa que não é necessariamente vinculada à tecnologia, né? Então, você consegue inovar nos pequenos detalhes, né? A tecnologia ela é bacana porque ela traz coisas inusitadas, né? Então a gente consegue fazer melhorias onde a gente não achava com tecnologias que a gente não conhecia. Mas tem inovações no pequeno no pequeno negócio que podem ser feito e tal. Então acho que reflete bem o valor. É uma coisa que eu quero trazer e compartilhar com meus pares. É uma questão que a gente carrega como fundamento de vida, né? Não é uma questão da carreira ou da profissão. É algo que vem da pessoa, pelo menos vem de mim, né? Mas eu vejo que muitas pessoas são assim, elas não são uma máscara que elas vestem para simplesmente, não, agora nesse momento eu estou nessa competência. Não, vem da pessoa mesmo, né? E agradeço a oportunidade aí, né? Se tiverem mais perguntas, qualquer coisa, fica à vontade. Se a gente tivesse fazendo hoje ao vivo, eu tinha certeza que esse chat aqui estava lotado de perguntas. Quando a gente fez a concepção, a ideação desse troféu, eu vi muito valores parecidos com o Sebrae. O propósito de levar a tecnologia para o pequeno empresário através de soluções digitais, presenciais, impulsionar realmente o mercado. Acho que tem muito a ver com as pessoas que estão no Sebrae e com o propósito do próprio Sebrae. Queria agradecer muito tua participação, essa doação de tempo, esse momento aqui que abrilhantou bastante. Eu vou até me encaminhar para o final do episódio, que eu acho que eu nunca fiz, produção, um episódio gravado que não precisou de um corte ou de um ajuste. E esse aqui vai ser o primeiro que eu fiz gravado, que é só vocês entregarem o vídeo final e tá pronto para ser publicado. Queria saber se tu quer deixar alguma mensagem final, porque atrás de um homem de valor, de um gestor competente, tem uma família, tem uma estrutura de apoio. Ninguém faz nada sozinho. Você elogiou bastante seu time profissional, mas aí como é que tá esse coração no lado pessoal? Pessoas que fazem você ser quem é. Se quiser mandar uma mensagem final agora, fica à vontade. Não, com certeza. É até muito importante, né? Que é uma coisa que eu sempre converso até com os meus próprios líderes também, com o meu time. É uma questão que eu falo, né? Para mim, eu dou o sangue pelo Sebrae, só que eu dou a vida e a alma pela minha família. O Sebrae é minha prioridade número 1, mas a minha família é prioridade número 0. Então, com certeza, por trás de cada pessoa, não vou nem falar como falando do homem, não, por trás de cada pessoa existe uma família, existe alguém que ama, que dá o suporte, né? Então, deixo um beijo para minha esposa, né? Estamos casados há menos de 6 meses também, sou meio que recém-casado. Então, deixo um esposo para ela, para minha mãe, que é também a fundamentação total que a gente tem aqui, né? E eu deixo um recado até meio brincalhão para quem conhece um pouco de Mato Grosso do Sul, que é o seguinte, a coisa que é mais importante para você seguir uma carreira é busquem conhecimento. Fica essa dica aí pro pessoal. Excelente. Pessoal, esse foi mais um episódio do Bluecast. Não deixa de compartilhar esse episódio com amigos, familiares, se fez sentido para você. Eu acho que teve muitas dicas, insights valiosos aqui que o Bruno trouxe. Geralmente é sempre assim, os convidados são pessoas que entregam na prática, então através do exemplo a gente consegue ensinar nessas gravações do Bluecast. Clica lá no nosso sininho para receber as próximas notificações e até um próximo encontro. Valeu!